Boa noite. Nós estamos de volta e a gente vai conversar hoje à noite com a Itana. Itana vai nos falar sobre saúde e bem-estar, sempre interessados todos nós, né, na questão da família. O que é que bem-estar e saúde tem a ver ou pode oferecer para que famílias sejam mais saudáveis, famílias possam desfrutar melhor da vida, dos relacionamentos, famílias podem ser mais instrumentos, né, para abençoar outras famílias, outras pessoas, a sociedade. Então ela vai nos dar algumas orientações sobre o nosso comportamento, como deve ser em relação a este assunto, tá bom? Acredito que temos muito que aprender com Itana e, por certo, ela vai nos dar algumas dicas importantes. Deixe-me ver se eu encontro ela já por aqui. Aham. Tem que ser uma coisa bem, né? Estamos ainda na fase de utilização adequada dos equipamentos e vamos ver o que é que a gente pode descobrir com Itana, tá bom? Eu ainda não descobri por que pessoas estão presentes e ele me informa que nem todos, que não há pessoas, não há espectadores para convidar ainda. Mas vamos ver. Normalmente nós temos conseguido com Itana, né, a presença dela e pronto, parece-me que ela está chegando por aí. Vamos ver. Olha aqui. Ok. Deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa. É, nas outras vezes que a Itana esteve conversando com a gente, né, muita coisa foi muito bem-vinda para o nosso conhecimento. Por último, ela nos falou sobre sono, sobre dormir, não é? O fato de não deixarmos que certas rotinas atrapalhem, não é? Nossa não atrapalhe o que precisamos fazer para termos sonos adequados e saudáveis. Então, foi muito boa aquela palavra dela e tirou muito das nossas dúvidas, né? Principalmente porque, às vezes, as pessoas têm um sono maior ou menor do que os outros e a gente fica até fazendo alguns julgamentos com as pessoas. E aí a gente viu que é possível. Tem pessoas que precisam dormir mais e tem pessoas que precisam dormir menos do que aquilo que normalmente a gente sabe que é ideal, né? Muito bem, Tana. Olha nós aqui. Tudo bom? Boa noite a todos, tudo jóia? Tem informações boas para nós hoje? Temos. Hoje, em especial, a gente vai conversar um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Pois não. Tá aparecendo aqui, deixa eu ver se eu ajusto. Aqui tá tudo Não. tranquilo, viu? Agora apareci. Agora tá tranquilo. Tanto Certo, a sua imagem quanto o seu som. certo. Então, vamos lá. Boa noite a todos, mais uma vez. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre alimentação na família. Ok. No primeiro dia, a gente deu uma introdução sobre o assunto, sobre saúde e bem-estar no meio familiar. Semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre a questão do sono, por que que o sono é importante, o que que influencia para a gente ter uma boa noite de sono. E hoje, a gente vai conversar sobre alimentação. A alimentação hoje, eu digo que é uma chave muito importante para a gente se viver bem, seja sozinho, seja na família, seja em qualquer ambiente. E hoje, com essa correria que a gente vive, né? Infelizmente é uma correria porque muitas pessoas trabalham, muitas pessoas estudam fora, então as pessoas acabam recorrendo
a produtos industrializados e acabam tendo uma alimentação que não é muito saudável para a saúde. E existem hoje hábitos que você pode adquirir com o tempo que pode melhorar a sua alimentação. Eu digo que a alimentação você da noite para o dia. Então, é um processo. Alimentar saudável hoje não tem um manual. Você que vai, com o tempo, acostumando o seu organismo, o seu corpo paladar a gostar de certas coisas. Nem tudo a gente que come a gente gosta, mas a gente sabe que é saudável para a nossa saúde, né? Então, eu não gosto de quiabo, mas eu preciso comer quiabo, porque o quiabo vai me ajudar em alguma parte do meu corpo. Então, hoje a gente vai trabalhar em cima de 8 dicas que a gente vai conversar hoje. A primeira delas que eu quero chamar a atenção, inclusive, muitos homens, eles acho que esquecem, tem homens que não se preocupam em relação a beber água. Então, é importantíssimo, o nosso corpo, ele precisa de água, praticamente há uma contradição, porque ele é praticamente 80% composto por água e a gente acha que não dá para beber água. Então, às vezes a gente substitui por refrigerante, por suco e esquece mesmo da água potável, que existe alguns estudos, alguns sites que estimulam a quantidade de água que você deve tomar. Inclusive, tem hoje aplicativos que você pode baixar e ele te lembra o horário que você tem que tomar água, a quantidade de ml que você precisa tomar de água. Então, isso é muito importante para a gente manter o nosso corpo num bom funcionamento, né? A questão da água. A segunda dica que a gente vai conversar hoje é sobre o sal. Porque muitas vezes a gente recorre a produtos industrializados, né, de tempero, e acaba esquecendo das coisas naturais que a gente tem perto de nós. Então, evite produtos industrializados em questão do sal. Mas o caldo que não é gostoso, o sazon é gostoso. É gostoso mesmo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o abuso, o uso disso, porque a hipertensão está aí. Às vezes a pessoa é magra, isso não influencia em nada, mas às vezes a pessoa tem um problema ali de hipertensão, precisa controlar o sal. E a gente que vive em família tem que tomar muito cuidado, quem tem criança, quem tem idoso, que precisa de um cuidado melhor na alimentação, né? Tudo em equilíbrio é saudável, tudo em equilíbrio é muito bom. A terceira dica de hoje é também a questão dos carboidratos, né? Que é o vilão da nossa saúde, infelizmente. Quem é que não gosta de um doce? Quem é que não gosta de um docinho ali depois do almoço? Infelizmente, o açúcar ele está praticamente em tudo que a gente come. É no arroz, é no macarrão, é ali no refrigerante, tem muito açúcar. Então, tudo que a gente fala carboidrato, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O excesso de açúcar vai trazer uma série de problemas, questão de hormonal, questão de diabetes. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu fiz o exame e meu exame tá ótimo. Tem gente que acha que tá ali com... A gente vai conversar semana que vem sobre os exames mais pedidos de rotina. E a gente às vezes faz o exame e acha que tá ali com em torno de 90 a 100 e acha que tá tudo bem. É um sinal de alerta. Você precisa se cuidar. Você precisa... Não é porque você ali tá com a glicose boa que você vai também exagerar no doce. Tem pessoas que descobrem que são diabéticas e falam, meu Deus, por que eu sou diabética? E não sabe o porquê. Então, é uma investigação. Evite o uso excessivo de carboidratos, de açúcar. Você não pode, mas eu vou ter que deixar de comer? Não. Mas equilibre. Faça um equilíbrio. Não coma doces todos os dias. Tente comer um dia sim, um dia não. Evitar comer 2 coisas ao mesmo tempo.
Né? Não é sempre as pessoas falam, ah, mas eu tenho restrição com isso, eu tenho alergia a isso. É bom que procure também um nutricionista, algo do tipo, para que possa ter uma dieta melhor. Mas, assim, aconselho que diminua o uso de carboidratos. Principalmente pessoas que já estão chegando à idade, que as pessoas falam que a mulher, principalmente, quando ela está chegando ali na fase dos 30 anos, dizem que os estudos que o metabolismo da mulher fica mais lento para tudo. Eu não sei o homem como que funciona, né? Porque dizem que o homem queima as calorias mais rápido do que a mulher, né? Mas é importante a gente ter esse cuidado com a alimentação, principalmente porque a gente influencia muito o outro. Então, se eu vou na sua casa e eu tô vendo ali você comer daquele jeito, né, dentro da família, a tendência é você ser influenciada a comer a mesma coisa, a, né, ter esse hábito. A quarta dica é a questão do exercício físico, da prática do exercício físico. Nessa pandemia, as academias sofreram um pouco no início, né, por conta que muitas pessoas deixaram de ir para as academias. Hoje retornou um pouco as atividades, mas a gente sabe o quão é importante os exercícios físicos, quem pode fazer, porque tem pessoas também que não podem, questão de saúde. Mas eu sempre aconselho o seguinte, se você não está podendo entrar numa academia, fazer alguma atividade física, comece pelo básico, comece pelo simples. Faça uma atividade que possa ser uma caminhada, né? Tem pessoas que gostam de caminhar ao ar livre. Isso é bom. Hoje uma caminhada, você fazendo uma caminhada de 30 minutos a 1 hora, é uma série de benefícios para você. E tem pessoas também que não podem ir para a academia, mas que fazem dentro de casa. E isso também, hoje tem vários exercícios aí no YouTube que você pode fazer exercícios dentro de casa. Tem pessoas que estão receiosas ainda de ir à academia por conta da pandemia. Mas é possível você criar uma rotina dentro da sua casa, ou mesmo fazer uma caminhada ali com algum familiar seu, que é gostoso. Às vezes, caminhar sozinho é muito ruim. Realmente, eu desanimo para mim caminhar sozinha. Mas se você tem uma companhia boa do seu lado, vai batendo papo, você nem vê a hora passar, entendeu? Então, isso te relaxa, isso te ajuda. Parece que você fica, por incrível que pareça, mas parece que muitas vezes você fica mais disposto, você se sente melhor fazendo a caminhada, fazendo alguma atividade física. Então, é muito importante que nós tenhamos esse hábito, né, de fazer algum exercício físico, sair do sedentarismo, porque isso também acaba trazendo algumas doenças, alguns tipos de problemas à saúde nossa também. A quinta dica é para quem agora está ficando muito tempo em casa, ou até mesmo quem trabalha, faça um intervalo de lanche. Você tá na sua casa, separe um lanchinho ali, uma fruta ou alguma coisa que você possa se alimentar em intervalos. Um exemplo, você tomou café da manhã e ali, a partir de umas 9 horas da manhã, você come uma fruta, belisque alguma coisa. Por quê? Você vai ter... isso faz com que você não coma muito na próxima refeição. Você pode comer alguma fruta, beber algum suco, né? Alguma coisa, porque isso ajuda também, tanto antes do almoço, como também a questão da tarde. Eu costumo dizer que amanhã, para mim, passa muito rápido. Eu acho que é pouco tempo, não sei. Mas a tarde parece que demorar tanto para acabar a tarde, e às vezes a gente fica, né, com mais vontade de se alimentar. Então, nesse período da tarde, você ali coloque uma frutinha, se for no seu trabalho ou se for em casa, coloque uma frutinha, um suco perto de você, para que você possa se alimentar. Para quem tem crianças em casa, evite dar muita besteira. Por que besteira? Muitas coisas industrializadas.
como a gente conversou no início, a gente recorre muito a lanchonete, supermercado e acaba comprando coisas que não são saudáveis. Ah, mas é só um pedacinho, é só isso. Você vai ver que isso ao longo da vida vai trazendo consequências e a gente acaba criando esse vício dentro da gente. Eu me lembro que a gente comia muito miojo quando era menor. E era uma coisa que eu mesma sabia fazer meu miojo. Eu achava isso o máximo. Eu tava ali e fazia o miojo para mim e para minha irmã, né? E depois a gente vai percebendo, vai lendo, vai estudando o quanto é prejudicial a questão do sódio que contém no miojo. E alguns hábitos de alimentos, de tudo, a gente vai deixando de ter depois que vai envelhecendo. Parece que a gente vai percebendo os benefícios, o que aquele alimento traz para a gente. Tem pessoas também que têm alergia a alimentos, e isso também, às vezes, acaba a pessoa mudando o hábito de alimentar por conta dessas alergias, intolerâncias à lactose, entre outras séries de alimentos. E, conforme eu falei, se você faz a sua compra, se você, a mulher ou esposo, faz a sua compra no mercado, evite comprar alimentos processados. Se você não compra, você não vai estar tentado a comer, a usar. Então, isso é uma dica. Eu aprendi isso. Se eu não comprar o leite condensado, eu não vou usar o leite condensado na minha casa. Então, você acaba criando esse hábito bom, entre aspas, e evitar de gastar também com coisas desnecessárias, né? Então, evite comprar produtos desnecessários, produtos que vão te fazer mal, que você sabe que não vai ter benefício nenhum para a sua saúde. Você vai gostar ali no momento, mas que depois não vai ter benefício nenhum para você. A sétima dica que a gente conversa hoje eu particularmente gosto muito de cozinhar. Eu gosto de estar em família, de cozinhar para a família. Eu gosto disso. Eu aprendi a cozinhar desde menina, observando os outros a cozinharem. Então, se você tem a prática de cozinhar dentro de casa, pratique. Porque você cozinhando dentro de casa, você vai evitar uma série de coisas, inclusive porque, se você pensar bem, quando você vai ao restaurante, você não sabe a procedência de como foi o preparo da comida. Você não sabe o que eles colocaram lá na comida. Você não sabe se aquele ingrediente lá pode te fazer mal. A pessoa que tem o hábito de cozinhar em casa, ela vai saber muito bem o que ela colocar, o que ela não colocar. E, além disso, vai ter um controle na alimentação. É importante lembrar que eu não estou dizendo para você parar e ir no restaurante. Lógico que não. Comer fora é ótimo. Eu amo comer fora. Mas que você tenha esse controle, porque tem pessoas que por não poderem fazer comida em casa, comem muito de marmita. E isso acaba, às vezes, trazendo um vício para você. Você não sabe mais o que é comer em casa. Você não tem esse hábito de comer em casa, de preparar, de sentir o gosto do alimento na sua casa. Então, isso é muito importante. E a última dica, né? Que no meu ver, eu acho muito importante, porque a gente está conversando desde o início sobre família, é você tirar um momento para você fazer alguma refeição com a sua família. Seja no café da manhã, seja no lanche da tarde, seja no almoço, você tira um momento ali para você sentar com a sua família na mesa, conversar, discutir ideias e fazer uma refeição. Porque hoje a gente vive numa rotina muito acelerada, que os pais não almoçam mais com os filhos, às vezes nem se vê durante o dia, né? Não sabe como é que tá fulano. Então, assim, é importante a família, né, interagir e ter um momento na hora da refeição. Ah, mas a gente infelizmente trabalha e estuda, são horários diferentes. Mas e o final de semana?
Por que que no final de semana a gente não pode tirar um tempo para conversar, para fazer ali uma refeição gostosa, sentar todo mundo na mesa? Então, a gente tem que pensar que se somos uma família, a gente tem que cuidar um do outro, estar próximo um do outro. E conforme a gente conversou também, tende a família a observar muito o outro. Se o outro está bem, se o outro está se alimentando bem, se o outro comeu alguma coisa que não fez mal, está com alguma alergia. A gente conversar também sobre isso. Então, são coisas que a gente precisa ter o hábito de fazer. E outra coisa importante também aprenda a desacelerar na sua alimentação, aprenda a comer devagar, aprenda a você sentar na mesa e falar bem assim, agora é meu momento. Não tenha pressa, sente, coloque seu prato, se delicie com a comida, entendeu? Sinta o sabor, pense em coisas boas, porque o que acontece hoje? As pessoas não têm tempo de fazer uma refeição em família, ou muitas vezes sozinho, e acabam se alimentando rápido demais, comendo rápido demais. Por que isso é importante? Porque o nosso cérebro precisa de um tempo para poder entender que seu estômago está cheio. Se você come rápido demais, o seu cérebro não vai identificar isso. Então, ele vai achar que você precisa comer mais. Então, por isso, muitas pessoas nessa vida acelerada que tem, nessa rotina que tem, às vezes acabam ficando ansiosas, acabam comendo por demais, porque acha que o estômago entra ainda. Mas muitas vezes, se você comer devagar e pausadamente, você vai saber a hora que seu estômago já, não, tá bom, tenho que parar. Então, assim, é importante a gente ter todas essas dicas que eu citei aqui. Ah, então, mas não é fácil assim você falando e a gente praticar. Realmente não é. Mas se a gente, pelo menos, tentar praticar uma por semana ou duas, você vai pegando o hábito da coisa. Você vai tentando ser melhor a cada dia nisso. Então, é uma questão mesmo que a gente conversou de hábito, de rotina. A gente vem conversando muito sobre isso. Eu tenho batido na tecla desde a primeira vez. Você hoje viver em família, nós somos muito diferentes um do outro. Graças a Deus por isso. Eu penso assim, que muitas vezes a gente pode se completar um com o outro. Eu não tenho uma coisa, mas você tem outra. Então, você me ajuda a crescer nisso. Mas a questão que eu vejo é muito importante. A família está presente em tudo. A família é tudo para a gente. Eu lembro que antigamente a minha avó, ela tinha uma casa grandona, uma casa imensa. E minha avó tem 12 irmãos, só que um distante do outro. E sempre, final de ano, a gente reunia a família inteira para comemorar Natal, entre outras coisas. Mas uma coisa me chamava a atenção nessas reuniões. Era a questão desse momento em família. Na hora do almoço, era sagrado. Se a gente sentava na mesa ali com várias pessoas, e é gostoso você estar ali em família, conversando, almoçando junto e tudo mais. O celular caiu aqui, desculpa. Mas conforme a gente estava falando, como é importante a gente ter essa rotina. Eu sei que, inclusive eu, tenho uma rotina que às vezes a gente não tem uns horários assim legais, que eu digo, né? Para a gente se reunir. É eu e meu esposo. Final de semana a gente reúne mais em família, né? Quando dá. Mas a gente tem que tirar, se for só o casal, sente ali naquele momento, separe um momento para vocês fazerem alguma refeição juntos. Quem tem filhos, também é a mesma coisa. É muito importante que você crie esse hábito. Ah, mas meu filho não quer comer agora, meu filho não quer saber disso agora. Sente com ele na mesa, mesmo que ele não queira comer, para que vocês tenham esse momento juntos em família, tá?
Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai trabalhar em questão de dicas de exames, né? Que é a minha área de fato. A gente vai trabalhar alguns tipos de exames que podemos fazer de rotina dentro da família. Não é sempre que você precisa... Ah, mas eu não estou sentindo nada, então eu estou bem, eu não preciso. Não é assim que funciona. Existe hoje, a gente chama de checklist, de check-up, que você tem que fazer anualmente. E semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre quais os exames que eu tenho que fazer. O que eu preciso me preocupar com o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Então, a gente vai estar conversando melhor na semana que vem para fechar sobre essa questão dos exames, tá? Sobre a questão da alimentação, conforme eu falei, existem N exceções, né? Eu não estou sendo radical. Tem pessoas que eu sei que têm restrições de alimentos, tem crianças, tem idosos que precisam de um cuidado especial. Então, isso tudo tem que ser avaliado melhor. Mas essas dicas aqui que eu dei, eu acho que dá para seguir algumas à risca aqui para que a gente possa viver melhor em família e com a gente mesmo também. Muito bem. Eu posso fazer algumas perguntas? Fique à vontade. Deixa eu ver aqui. A primeira é a seguinte, você falou sobre o bebê e beber água e sobre almoço. Existem alguns estudos por aí que falam que na hora do almoço não é ideal beber. Como é? O que é que você sabe sobre isso? Na verdade, o aconselhável é que você não tome líquido na hora do almoço. E o aconselhável é que você espere no máximo até 30 minutos antes de você, depois que você terminar a sua refeição, você tome algo. Você já ouviu falar naquele estufamento? Quando você come e o estômago parece que está inchado, que parece que está cheio de ar? É essa sensação. O líquido ajuda a isso. O nosso estômago em si, ele possui um suco gástrico que ajuda como é que se diz? Eu esqueci o nome agora da substância, mas que ajuda na quebra, a quebrar os alimentos para chegar no processo final. Então, se você tomar algo por cima disso, acaba que atrapalhando, entendeu? Esse processo. Então, o aconselhável é que você tome o líquido. Tem gente que nem sente falta. Eu, particularmente, de uns tempos para cá, eu tenho evitado tomar suco ou água durante a refeição. Porque quem tem problemas gástricos, quem tem gastrite, quem tem úlceras, quem tem problemas de azia e tudo mais, é aconselhável que não tome líquido durante as refeições por conta disso mesmo. A gente conversou também sobre a questão da alimentação, a azia, a questão do mal-estar, de todos esses sintomas, eles são causados muitas vezes nesse ponto que você tocou, do líquido e da questão dos alimentos que a gente come também, que pode fazer mal. A questão dos industrializados também. Você falou em um determinado momento aí sobre uma relação que há entre comer arroz e açúcar. Para algumas pessoas isso não fica muito entendido. O que é que tem arroz com açúcar? As pessoas devem estar olhando assim, vem cá, eu nunca fiz arroz usando açúcar. Então, o que é essa relação que você menciona? Então, o arroz e o macarrão, eles são carboidratos que não deixam de ser açúcar quando acontece essa quebra que eu estou te falando no nosso estômago. Ele acaba virando açúcar, insulina. Então, é importante que você controle isso. Não que você, mas eu não posso comer os dois juntos? Poder pode, mas vai depender muito do seu momento que você está vivendo agora. Se você tem algum problema de saúde, geralmente quem é diabético, eles aconselham realmente a evitar carboidratos.
evitar açúcar. Minha avó mesmo, ela é diabética, tem muitos anos que minha avó é diabética, e não deixa de ser teimosia da parte dela, a questão da alimentação, porque isso já vem do idoso, né? Alguns idosos são teimosos, mas o que me chama a atenção é que ela nunca obedecia à alimentação. Podia passar nutricionista, podia passar tudo que for, ela não seguia. E aí, ano passado, ela sofreu uma crise muito forte. E foi quase um AVC que ela deu, por conta da diabetes. E aí que a gente, como família, eu mesmo percebi quão grave era a situação dela. Então, eu cheguei para ela e falei assim, olha, vó, você, a partir de hoje, não pode ter descontrole na alimentação. O caso dela foi tão forte que ela não tomava insulina. E como o corpo dela não produz mais, ela teve que tomar. Então, se ela não tomar insulina, ela praticamente fica muito mal mesmo. Então, a médica chegou para mim e falou assim, olha, Itana, se você quer ver sua avó viva por mais alguns anos, ensine ela a tomar insulina e controle a alimentação dela. Então, assim, a questão do arroz, do macarrão, é bom que você tenha um equilíbrio, porque a gente sabe, a empim também é um carboidrato. A empim, a batatinha, é carboidrato. Mas se você comer moderadamente, pessoas que não têm problemas de saúde ou hipertensão, algo do tipo, não vai ter problema nenhum. Mas o que eu quero chamar a atenção é, se você já tem na família alguém que é diabético, alguém que tem algum problema relacionado ao açúcar, à insulina, fica em alerta. Procure controlar essa questão da alimentação de carboidratos. Porque, conforme eu falei, no nosso estômago, o arroz, o componente o arroz e o macarrão, ele acaba se tornando açúcar no processo final. Muito bem. Alertou bastante e assustou bastante. Faz bem. Parte, às vezes mas eu tô bem, eu tô saudável. Mas às vezes a gente precisa ter essa alerta, principalmente quem tem parentes, né? Quem tem pessoas próximas que tem esse problema de saúde, né? Eu conheço pessoas que têm, meu pai é diabético, e a pessoa nunca Então, ele está falando aqui que o Viva está interrompido. Voltou ao normal aqui. Mas não tem nenhuma pergunta, não. Você pode se despedir, foi muito bom lhe ouvir, e na semana que vem está de volta. Semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre os exames, que a gente vai ter que ter o hábito de fazer pelo menos anualmente aí os exames de rotina, que às vezes muitas pessoas não conhecem, não sabem para que serve. Então a gente vai conversar um pouquinho semana que vem sobre isso, para a gente fechar o nosso tema. Ok. Desde já eu agradeço, tá, a todos que nos assistem e nos encontramos na próxima semana. Uma boa noite a todos. Muito bem, muito obrigado, Itana. E a semana que vem está de volta, se Deus quiser, como você mencionou. Né? E a todos que estão nos ouvindo, que Deus continue abençoando cada um e lhe orientando, né? Para que você seja um instrumento de produzir saúde na sua casa, e as muitas orientações hoje que Itana deu,
sejam muito, né, praticados, colocados em ação na sua casa, tá bom? Então, que Deus continue abençoando você e sua casa, sua família e todos que convivem com você.